Olá, você confere agora notícias e reportagens que estão em destaque no Senado Federal. O plenário do Senado aprovou nesta semana projeto que altera a lei de alienação parental para proibir que genitores investigados por crimes contra a criança possam obter a guarda do filho. A proposta seguiu para a sanção do presidente da República. O texto determina que pais ou mães investigados ficam impedidos de receber guarda compartilhada ou de responder pela fixação cautelar de domicílio da criança ou do adolescente. O projeto também define que fica proibida a alteração da guarda para favorecer o genitor investigado ou processado por crime contra criança ou adolescente ou violência doméstica, mesmo quando acusam outro genitor de alienação parental. A alienação parental acontece quando a mãe ou o pai é acusado de colocar a criança contra o outro genitor. Geralmente os homens desconstroem aquela situação, colocando como se fosse uma alienação parental. E quando você vai verificar, é um caso de violência, onde a criança é submetida à violência, onde a ex-mulher é submetida à violência, piorando aquele quadro. Então, assim, projetos de lei que visem modificar, impedir a guarda compartilhada em casos de violência contra a mulher, em casos de violência doméstica, em casos de violência contra a criança, de crimes cometidos, abusos cometidos contra as crianças, é extremamente salutar. O nosso relatório tomou todo o cuidado possível para que a alienação parental não fique exposto a outros argumentos, a outros acréscimos para que possa ser apreciado e ter uma análise mais profunda e que tudo aquilo que se pretendeu introduzir nessa lei, ele possa ser considerada como um acréscimo favorável à elaboração da lei e não em prejuízo dela. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, apensado outras 13 proposições. No entanto, a relatora, a senadora Rose de Freitas, recomendou a rejeição de boa parte das alterações. Nessa etapa do processo legislativo, não podemos alterar o mérito. Apenas devemos, como casa revisora que somos, concordar ou não com as alterações realizadas pela Câmara dos Deputados e realizar ajuste de redação, assim como nós fizemos. Portanto, senhor presidente, na construção desse relatório, nós ouvimos todos os lados e o resultado, e esse relatório é fruto da contribuição do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da sociedade organizada, que visou construir, em conjunto com essa relatoria, o melhor texto possível. Os senadores também aprovaram um projeto que permite que laboratórios forneçam as bulas dos medicamentos por meio digital. A proposta também aguarda a sanção presidencial. Pelo texto, laboratórios poderão inserir nas embalagens dos remédios um QR Code que direciona o consumidor ao endereço virtual com acesso à bula do produto. De acordo com o projeto, a versão digital não substitui a impressa, mas deixa a cargo da autoridade sanitária quais medicamentos terão apenas um formato de bula. A proposta dividiu opiniões. Qualquer avanço gera transtorno. Agora, como que eu vou pôr uma bula de papel em cartela de analgésico, que é vendido só a cartela? Não tem como. Esse avanço veio para ficar e vai ficar. Isso é igual aparelho celular nos tempos de hoje. Ninguém vive mais sem um aparelho desse. Esse mesmo leitor de QR Code, o cidadão de Tartarugalzinho, um município da periferia de Tartarugalzinho, município do meu estado, Amapá, se ele vai ter. Se um cidadão que hoje não tem os R$400 de auxílio emergencial, mora na periferia de Macapá, lá no bairro dos Congóis, se ele vai ter um leitor de QR Code. Não vai se acabar definitivamente com a bula de papel. Nós vamos ter uma evolução com o QR Code que, na minha singela percepção, é algo que vai ser implantado, vai ser aceito pela sociedade, assimilado e mais usado até do que a própria bula de papel. Outro ponto que gerou polêmica foi a rastreabilidade dos medicamentos pela Anvisa. A modernização é importante. O nosso objetivo é garantir o controle de medicamentos adequados, a rastreabilidade
melhorar a acessibilidade. O texto, como se encontra, atende todos esses requisitos. Então, me somo à opinião de vários colegas da necessidade de amadurecimento do texto, porque, repito, sei que a boa intenção do senador Nelson Trade é evidente, mas o texto, como se encontra, não pode receber o nosso voto positivo. As obrigações que a Anvisa tem para com o controle de qualidade, com o controle da rastreabilidade estão mantidas. O texto diz que a Anvisa disciplinará os produtos, consequentemente as suas quantidades e qualidades. Quanto à serialização, não está escrito que a Anvisa vai perder esse mecanismo, a atribuição de fiscalizar e monitorar. Não retira da Anvisa qualquer poder ou atribuição, só não possibilita, com essa aprovação, a criação de mais um mecanismo para fazer aquilo que já se faz hoje, e muito bem feito. E para os dias 26 e 27 deste mês, a presidência do Senado convocou um novo esforço concentrado. O objetivo é sabatinar e votar indicação de autoridades e outros itens. Uma das mais importantes funções do Congresso Nacional é elaborar o orçamento para o próximo ano. É no primeiro semestre que uma comissão de senadores e deputados se reúne para planejar onde e como aplicar os recursos da União. Contas, contas e mais contas. Para a dona de casa ou para o gestor público, o raciocínio é praticamente o mesmo. O ideal é separar o dinheiro arrecadado para fazer frente às despesas. Primeiro, aquelas mais importantes, obrigatórias, moradia, saúde, educação, alimentação, tocando em frente o dia a dia. Mas é sempre bom reservar algum também para as emergências e imprevistos. O orçamento da União deve ser planejado de acordo com tudo isso. A LDO, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma peça fundamental para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Sem a peça das diretrizes orçamentárias, você não monta a lei do orçamento. Ainda nem nos recuperamos da pandemia e veio a guerra na Ucrânia, encarecendo insumos, produtos e os custos de transportes entre os países. No Brasil, a inflação passa de 11% ao ano. O cenário na economia é de instabilidade. Tudo isso vai ser levado em conta pela Comissão Mista do Orçamento. A Comissão Mista do Orçamento é composta por 30 deputados federais e 10 senadores, com igual número de suplentes. Até 29 de março passado, a senadora Rose de Freitas ocupou a presidência, que agora, de acordo com o regimento, será exercida por um deputado. Este ano, a página da comissão disponibilizou o sistema SINDOC para substituir os ofícios enviados por parlamentares e público externo sobre indicações para a execução de emendas do relator geral. Há muitas questões que precisam ser discutidas calmamente, profundamente, e isso é muito complicado de fazer durante a própria elaboração do orçamento. É preciso separar diretrizes, hipóteses, ideias sobre as quais o orçamento se baseará do próprio orçamento de sua própria elaboração. O que deve ser levado em conta na elaboração do PELOA, bem como na sua tramitação no processo legislativo, é justamente esse papel orientador que ele tem na elaboração e execução da LOA, para que o orçamento ele possa cumprir efetivamente o seu papel de lei de meios para a obtenção de boas políticas e serviços públicos. Termoelétricas flutuantes na Baía de Sepetiba, telas de proteção nas construções do Rio Grande do Norte e ajuda a órfãos de mães vítimas de feminicídio. O Giro pelos Parlamentos do Brasil é uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas.
Os deputados da Comissão de Saneamento da Alerj querem sustar os efeitos do decreto do governador que autoriza a celeridade na liberação das licenças emitidas pelo Instituto Estadual do Ambiente para a aprovação da instalação de 4 usinas termoelétricas a gás que flutuariam na Baía de Sepetiba e mais 36 torres de transmissão, sendo que 7 delas estariam em áreas de manguezais e Mata Atlântica protegidas por lei. Essas estruturas de 14,7 quilômetros de extensão seriam abastecidas por uma embarcação de armazenamento e regaseificação de gás. O gás líquido trazido por outras embarcações seria convertido à forma gasosa antes de ser distribuído. A deputada Lucinha, presidente da comissão, disse que o projeto, com valor estimado em 3 bilhões e 100 milhões de reais, não poderia ser aprovado sem estudo ambiental adequado e sem ouvir a população. Nós podemos agir por 2 frentes, através do parlamento, solicitando aqui no parlamento a edição de um decreto legislativo para sustar o decreto do governador em relação à questão da autorização de licenciamento ambiental. Por outro lado, também tem um questionamento através do órgão que faz o licenciamento ambiental. Eles fatiaram o licenciamento ambiental, quando na verdade não poderia, que uma coisa está interligada na outra. Nós temos a construção de 4 termoelétricas no espelho d'água da Baía de Sepetiba e 36 torres que vão estar interligadas à subestação da Zona Oeste de Furnas. Então, nesse empreendimento, a forma que foi feita, está negligenciando o direito da participação da sociedade, como os órgãos ambientais também são contra. O próprio INEA deu um parecer contrário, mas infelizmente o governador passou por cima disso e está dando continuidade nesse processo, desse licenciamento, desse empreendimento. A Câmara Municipal de Natal aprovou esta semana um projeto de lei que prevê a instalação de grades e telas de proteção em áreas comuns de riscos de acidentes nos novos condomínios construídos na capital Potiguar. Essa pauta é válida apenas para os novos empreendimentos que ainda não foram entregues aos moradores. O projeto é de autoria da vereadora Nina Souza, foi aprovado por unanimidade e agora aguarda a sanção do prefeito de Natal, Álvaro Dias. Essa pauta foi inicialmente apresentada no ano de 2020, mas foi retomada esta semana após um acidente que vitimou uma criança de apenas 1 ano e meio que caiu do 10º andar de um prédio em Nova Parnamirim. A multa por descumprimento dessa lei pode chegar até R$30 mil. A deputada estadual Tereza Brito, do Partido Verde, apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que cria uma bolsa para as crianças filhas das mães que sofreram feminicídio. Demos entrada já num projeto de lei, criando uma bolsa para essas crianças e adolescentes, porque elas estão órfãs de mãe e de pai, porque o pai está preso e a mãe morreu, né? Então, fica sob a responsabilidade de avô, de tios, de parentes. E é preciso que tenha também um auxílio do Estado para essas crianças, esses adolescentes. Além dessa ajuda financeira, que seria uma bolsa, também é um acompanhamento integral a essa criança e esse adolescente, desde o psicológico a uma equipe de assistência social visitando essa família, vendo como é que ela está vivendo, para que elas tenham o menor impacto possível diante das perdas da mãe e do pai. Cientistas políticos dizem que a taxa de reeleição em outubro para o Congresso será alta. Isso porque a onda antipolítica teria perdido força. O Senado terá votação para 1/3 de sua composição, ou seja, 27 cargos de senadores vão estar em disputa. A cada 4 anos, os eleitores brasileiros vão às urnas para eleger presidente, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Diferente dos deputados eleitos pelo sistema proporcional, os senadores são escolhidos pelo sistema majoritário, ou seja, ganha o cargo o candidato que conseguir maior número de votos no estado.
Cada estado e o Distrito Federal elegem 3 representantes para um mandato mais longo, de 8 anos. Este mandato de 8 anos é conferido ao senador exatamente para lhe dar maior autonomia, sobretudo nos momentos de crise que o Brasil já enfrentou ou que possa vir a enfrentar. Portanto, eu tenho mandatos mais alongados do que de deputados federais. A renovação das cadeiras também não é como na Câmara, que elege 513 deputados a cada eleição. O Senado renova de forma alternada 1/3 da casa numa eleição e 2/3 na eleição seguinte. Ou seja, em uma eleição, o Estado elege 1 senador e na eleição seguinte, 2 senadores. Essa renovação de 1/3 e 2/3 para um mandato de 8 anos vem lá da Constituição de 1946, né? Teve essa ideia, ao mesmo tempo, da gente ter um mandato muito longo para garantir a estabilidade desse sistema, né, desta casa, mas ao mesmo tempo para garantir uma certa renovação dessa casa, tendo em vista que esse mandato é muito longo. Isso é muito comum nos sistemas bicamerais, principalmente sistemas bicamerais que estão dentro dessa lógica federalista, né? Esse mandato do Senado mais longo, de 8 anos, justamente para garantir essa estabilidade para o sistema, mas ao mesmo tempo garantindo essa renovação da casa, mesmo que não seja uma renovação integral, por completo. Nas últimas eleições, em 2018, foram eleitos ou reeleitos 54 senadores, 2/3 da casa. Este ano estarão em disputa 27 vagas, 1/3 das cadeiras. Nas eleições de 2018, das 54 vagas, 46 foram preenchidas por nomes novos, ou seja, nomes que não estavam disputando reeleição. Uma renovação histórica de 85%. Em relação ao Senado como um todo, essa renovação foi de 61%, a maior mudança na história da instituição. E o que esperar das eleições deste ano? Em 2022, a gente vai encontrar um cenário um pouquinho diferente daquele de 2018. Essa onda da antipolítica que fomentou as eleições de 2018, essa questão da renovação, ela parece ter arrefecido um pouco, de acordo com o que sinaliza as últimas pesquisas. Eu acredito que para 2022 a tendência é ter, uma maior taxa de reeleição se comparada às eleições de 2018 e principalmente por conta desse arrefecimento dessa onda da antipolítica, principalmente por conta disso. Mas afinal, qual o papel de um senador? Por que um cargo tão disputado? Num sistema bicameral, tanto os senadores quanto deputados têm a função de legislar, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Mas algumas funções são privativas dos senadores, como, por exemplo, aprovar a indicação de autoridades como ministros dos tribunais superiores e dirigentes de agências reguladoras, autorizar empréstimos no exterior da União, estados e municípios e julgar, quando necessário, crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, por ministros de Estado, ministros do STF, pelo Procurador-Geral da República, pelo Advogado-Geral da União ou por membros do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Erroneamente, as pessoas falam que o Senado é uma casa revisora e a Câmara é uma casa iniciadora. Não é necessariamente sim. O Senado ele não tem atribuições de ser meramente uma casa revisora. Na verdade, ambas as casas funcionarão como casas revisoras a depender de onde se inicia a legislação, ou seja, para os atos iniciados no Senado, a Câmara se tornará a casa revisora e para os atos que são iniciados na Câmara dos Deputados, o Senado será a casa revisora. Um projeto em análise pelo Senado prevê o repasse de computadores, celulares e outros equipamentos apreendidos com criminosos para escolas da educação infantil e básica. A proposta já foi analisada pela Comissão de Segurança Pública e aguarda análise da Comissão de Educação. Computadores, celulares e outros equipamentos apreendidos com criminosos podem ter um destino favorável a crianças e adolescentes. É que um projeto em tramitação no Senado destina essas máquinas para escolas que atendam o ensino básico e infantil dos estados ou municípios onde foram apreendidos.
O texto determina que as unidades de ensino terão prioridade para a guarda e uso de equipamentos úteis à administração ou ao ensino telepresencial ou remoto. Aparelhos de comunicação agora passam a ser prioridade a utilização de alunos, professores da rede pública de ensino fundamental, ensino médio. Então, acho que isso é uma iniciativa que dá algum destino a esses equipamentos, podendo os proprietários ou as pessoas que tiveram o equipamento apreendido, se provar a inocência, ser ressarcido do valor do bem. Uma ação fundamental para que as escolas continuem usando as tecnologias nesse processo de retorno às aulas presenciais. O objetivo é que a tecnologia continue sendo suporte, enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem em diferentes aspectos. O PL de autoria da senadora Simone Tebet contou ter se inspirado após ver a ação do juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que autorizou a doação de celulares apreendidos para alunos da capital de Mato Grosso do Sul. A situação surgiu no auge da pandemia, quando foi constatado que a maioria dos alunos de escolas públicas aqui no estado de Mato Grosso do Sul não tinha condições de participar das aulas à distância por conta da dificuldade de ter um equipamento eletrônico, seja um telefone celular, um tablet ou um computador. Então, muitas famílias tiveram seus filhos prejudicados na escola porque pai e mãe, que possuem o celular para trabalho, trabalhavam durante o dia e voltavam para casa somente à noite. E nesse momento, no período noturno, é que as crianças teriam acesso aí aos telefones celulares para fazer os seus deveres e os seus trabalhos escolares. O projeto já passou pela Comissão de Segurança Pública. Com a aprovação no Congresso, as escolas públicas vão ter os mesmos benefícios que órgãos de segurança pública têm, que é o de utilizar bens sequestrados ou apreendidos de criminosos. O destino final, até antes desse projeto, era a destruição, o perdimento do aparelho com a destruição. Eu achei a iniciativa excelente, proporcionar aí para essas crianças que têm dificuldades financeiras para adquirir um aparelho num momento tão complicado como está sendo, na verdade, o da pandemia, e nesses anos anteriores as aulas presenciais ficaram suspensas. Então foi muito importante, beneficiou muita gente e essas pessoas beneficiadas realmente precisavam demais desses equipamentos. As escolas da rede precisam de ter laboratórios de informática, precisam desses equipamentos novos, em bom estado de uso, para que os alunos continuem nessa proposta que a pandemia nos trouxe, de um acesso rápido, que vai fazer uma mudança nesse processo de aprendizagem dos alunos. Perda da biodiversidade, implantação de ciclovias e a tragédia provocada pelas chuvas deste ano em Petrópolis. Temas do programa Ecosenado do mês de abril. Assuntos também da coluna Momento Eco de hoje. Os problemas decorrentes da perda da biodiversidade vegetal do planeta foram objeto de um estudo publicado este ano pela revista científica Plants, People, Planet. Na edição de abril, o Ecosenado mostra algumas conclusões deste estudo. Cientistas analisaram 85 mil plantas, mais de 30% do total de espécies conhecidas no planeta, e concluíram que 75% delas são espécies perdedoras no convívio com os seres humanos. O estudo alerta que a extinção dessas espécies terá graves consequências para os ecossistemas. Comunidades de plantas mais homogêneas provocam redução na diversidade da vida animal. Os ecossistemas ficarão menos resilientes e milhares de plantas serão extintas sem que tenhamos sequer conhecido seus benefícios para o ser humano e para a vida no planeta. No quadro Ideias Verdes, você vai conhecer a primeira ciclovia de longa distância em rodovia do Brasil, que vai ligar a cidade de São Paulo ao município de Itupeva. A ciclovia dos Bandeirantes vai acompanhar o trajeto da rodovia do mesmo nome, mas inteiramente separada dos veículos, melhorando muito a segurança dos ciclistas e o tempo do trajeto. Terá passarelas próprias, entrada e saída, barreiras rígidas e novas sinalizações. Fica pronta em setembro do ano que vem e vai ser inteiramente paga pela empresa concessionária da rodovia, a CCR.
Ainda na edição de abril do EcoSenado, você vai ver que uma comissão especial foi criada no Senado para acompanhar as soluções que estão sendo encontradas diante das terríveis consequências das chuvas deste ano na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. No dia 15 de fevereiro, Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, sofreu a maior tempestade da história da cidade desde que se iniciaram as medições em 1932. Em 3 horas, choveu mais do que a média para o mês inteiro de fevereiro, causando enxurradas e deslizamentos. As chuvas continuarão a ocorrer, a cidade não mudará de lugar. Mas essa comissão, junto com as autoridades locais e nacionais competentes, podemos e devemos fazer para não somente dar assistência às vítimas da tragédia que ocorreu, mas, sobretudo, impedir que elas se multipliquem no futuro. O programa EcoSenado vai ao ar no sábado às 9 da manhã, com reprises às 5 da tarde, tanto no sábado quanto no domingo. E a coluna Momento Eco de hoje termina aqui. Tchau! O Senado vai fazer concurso público com 19 vagas, todas com exigência de nível superior, advogado, consultor, analistas e técnicos. A autorização foi publicada no Boletim Administrativo do Senado e o edital deve sair em breve. O senador Weverton comentou em plenário sobre a importância do concurso. Parabenizar pela iniciativa da Casa já abrir o procedimento para abrir novos concursos públicos aqui no Senado Federal. Essas 19 vagas que vão abrir, eu tenho certeza que elas serão bastante importantes e a nossa juventude, todo mundo está aguardando ansiosamente o edital. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.